Bom dia, Jader e Natália e Miquel. Tudo bom? Bom dia. Estamos começando, né? A gente falou sobre o que mesmo na aula passada. Quem me trouxe a pesquisa? Quem fez? Letícia, Estelo e Miquel e Maísa, Everton e Natália. Pode começar, professor. Uau! Obrigado. Então, continuando o que a gente começou, a gente estava falando sobre a aula passada, sobre a pobreza. Então, eu pedi para vocês fazer uma pesquisa quem era considerado pobre da América, na Europa, e relativa, certo? Então, aí, quem foi que fez? Algum de vocês fez? Diga aí, Ian, que você encontrou. Certo? Então, a gente fez para vocês pesquisar o que era considerado um país como da América, nos Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos quem ganha $1 por dia é pobre. Já em outros, quem ganha 3 mil aqui é classe média, 3 mil reais. E cada país tem uma cota. Então, a causa da pobreza da humanidade vem há muito tempo. Sempre ocorreu a pobreza em todo canto do mundo, tanto a absoluta, certo, como a relativa. As causas são variadas, que dependem do tempo e do espaço, a localização. Que essa localização é um dos países que eu falei para vocês na aula passada. E no passado ela existiu em decorrência da falta de conhecimento e o baixo nível tecnológico. Então, a principal atividade econômica sempre era a agricultura. Como o solo, alguns solos precisavam de algumas técnicas, de adubo, a produção de alimento era pouco.
isso também ficava uma parte da população sem ter condições de sua sobrevivência. Com o desenvolvimento, com a tecnologia em si, foi diminuindo a pobreza em si. Então, na história da humanidade, sempre ocorreu a pobreza. As causas são muito variadas. Varia no tempo e no espaço. O tempo é o período, e o espaço é a região onde você está. No passado, ela existiu em decorrência da falta de conhecimento e baixo de tecnológico. Baixa produção na agricultura, a principal atividade econômica há vários séculos, milênios, né? Então, uma das principais atividades econômicas do mundo é a agricultura, e quando foi uma das primeiras. Então, isso vai variando de setor para setor, de região para região. Tem as coisas naturais que evita de ter uma boa produção, como seca, uma região que é gelada demais, que tem muita geada, muito frio, faz perder a produção. Então, isso daí vai diminuindo a produção de alimento. Como a maioria dos produtos vem da agricultura, né? Então, tudo depende da produção de alimentos, e para você viver, vem sempre ter gerado da agricultura, como se pode plantar para se alimentar e para vender aquilo que sobra. Então, uma das causas é isso. Geada, seca, certo? Às vezes, área que acontece muitos tremores, uma guerra também, e a população não pode produzir devido aos conflitos, nem na agricultura, nem na indústria, nem no comércio em si. Mas questão de doença também, que vai diminuir a produção e a economia de cada região, de cada país. Diga. Então, a pobreza podia ser resultado de características de ambiente e os aspectos naturais, como os fenômenos naturais, como seca, geada, carência de chuva e de doença. No caso, a gente poderia citar um vulcanismo, terremoto. Então, tudo isso vai causar, diminuir a produção de uma região. As guerras, conflito armado entre um povo e outro, então pode aumentar a fome em determinada região. Isso vai variando de país para país. E isso foi tido há milhões de anos atrás. Então, a pobreza, o conceito de pobreza varia muito de acordo com o tempo e cada sociedade. Né? A pobreza absoluta e a relativa. A pobreza absoluta é uma carência absoluta igual em todos os tempos e locais. Então, como já foi citada, ela varia de lugar para lugar, de tempo em tempo. Ocorre quando as pessoas, família, toda a coletividade não tem as condições mínimas de sobrevivência, um baixo rendimento, uma baixa renda. Então, essa é a absoluta. Então, falta algum produto ou dinheiro para você comprar determinado produto. Então, isso afeta a população de uma região. A renda é baixa e não garante o acesso a seu alimento. Não existe água encanada, água potável, então eles têm um baixo atendimento. Isso até na falta de moradia, de médico. Então, essa é a relativa. É a absoluta. A pobreza relativa é a situação de carência em comparação com a de outras pessoas, membros da mesma sociedade. É quando você mora em uma determinada região e uma pessoa
uma família tem um poder de compra mais do que a outra. Então, esta vai ser a pobreza relativa, certo? Então, essa é o que vai acontecer, esta pobreza relativa. Ocorre quando a pessoa ou a família não tem moradia digna, os filhos estudam em escola precária, atendimento médico é feito em hospitais precários. Então, isso tem um baixo rendimento. Esta é a relativa. O poder de compra dentro do local onde você vive, onde você mora, então vai dividindo, sendo diferente das pessoas vizinhas. Então, isso ocorre em várias partes do mundo. No Brasil, um rendimento de 3 mil é considerado de classe média, né? Então, até em 2018, quem ganhasse 3 mil reais aqui estava na classe média. Nos Estados Unidos, a pobreza é considerada um rendimento anual de 12 mil reais. 12 mil, que o que vai cair, considerar 47 mil reais aqui no Brasil. Então, quem ganha 47 mil reais aqui no Brasil, se você ver aqui por ano, não é muito pobre. Tem umas condições de vida boas, que tem de fazer, numa média, 4 mil por mês. Já nos Estados Unidos, você fazendo essa média de 4 mil reais por mês, comparado a moeda de lá com a nossa, as suas condições de vida não é igual. Você é considerado pobre lá nos Estados Unidos. Então, aqui se tem um rendimento inferior. Então, isso muda de país para país, de região para região. A linha internacional de pobreza, índice adotado pela ONU, representa a situação de qualquer lugar do mundo, vivendo $1 por dia. Então, segundo a ONU, 1,25 dólares por dia a população, é a pobreza mundial. A nacional varia de país para país. No caso, o exemplo que eu dei, o exemplo do Brasil e os Estados Unidos. Então, vai ter essa diferença de um para outro. Nos Estados Unidos, quem ganha 47 mil reais por ano é considerado pobre. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quem ganha 4 mil reais por mês tem uma situação boa. Já nos Estados Unidos, quem ganha isso é considerado uma população pobre. Então, quem ganha 12 mil dólares por ano lá é pobre. E se você for transformar esses 12 mil dólares no real, dá 48 mil aqui. Então, essa vai variando de país para país, de região para região. Então, o poder de compra de uma população do Sul e do Nordeste é diferente. Você vai ter um rendimento maior do que outro, onde o custo de vida de uma região varia de um espaço para outro. Então, na história da humanidade, sempre ocorreu a pobreza, tanto absoluta como relativa. As causas são variadas. Ela varia no tempo e no espaço. No tempo, aquele período, como eu citei, 2018, e o local, o espaço de localização de cada país, de cada região, dentro do seu próprio estado. No passado, ela existia em influência da falta de conhecimento,
baixo nível técnico, baixa produção na agricultura. E, com o tempo, esta agricultura foi aumentando a produção, que teve a tecnologia em si. Aí fez com que a população aumentasse, a produção aumentasse. Aí já diminuía a quantidade de alimento. Então, a população se alimentava melhor e o excedente eles podiam vender para outro mercado, exportar para outro país. Então, isso foi como um crescimento tecnológico, as técnicas. Isso diminuiu. E também a principal atividade econômica é a agricultura, isso há vários séculos. A agricultura foi uma das primeiras atividades econômicas. E é dela onde a maioria da população do mundo tira o seu sustento, também se trabalha em si. A pobreza podia ser resultado de características do ambiente, os aspectos dos fenômenos naturais, como terremoto, gelo, seca, a falta de chuva em si. Uma doença, como há milhões de anos atrás, teve a peste negra, então afetava a parte da população, não podia ir ao trabalho. Então, abaixava a economia de uma região, de um país. Então, boa parte, uma parte da população ia perdendo o seu poder aquisitivo, o seu poder de compra. Então, essa vai ir a acarretar uma parte da população. As frequentes guerras acontecem em uma sociedade. Então, sempre existiu os conflitos, as guerras. Então, isso daí já diminui a produção de um país em si. Houve a colonização de uma nação com outra, a forma que ele foi colonizado. Por exemplo, o Portugal ocupou o Brasil, colonizou o Brasil, mas não fez nenhum investimento aqui. Não tinha, tudo que tirava daqui levava para Portugal e não fez um investimento. Como houve a colonização de exploração. Então, os portugueses chegaram aqui, tiraram toda a nossa riqueza, os minerais, madeira, levaram tudo para a Europa, principalmente para Portugal. E não fez nenhum investimento aqui. Então, nas regiões, nos países que houve a colonização de exploração, então esses países são pobres hoje. Já nos Estados Unidos é rico, porque lá foi colonizado pela Inglaterra. E a Inglaterra foi uma colonização de povoamento. E aqui na América do Sul, tanto Portugal como Espanha, adotou a colonização de exploração. Ou seja, tirava todas as nossas riquezas e levava para Portugal, para a Espanha, mas não investiu aqui. Então, isso faz com que o Brasil seja pobre, tem um grande poder aquisitivo da população. Ele fez um investimento. Diga. Então, pobreza e fome, combater a pobreza, antes de qualquer coisa, erradicar a fome do mundo. Pobreza e fome são problemas interligados que atingem a humanidade há milhões de anos atrás, há milênios, sendo responsável pelo desenvolvimento de inúmeros povos ou grupos sociais no decorrer de toda a nossa história, né? De toda a história da humanidade que sempre existiu. É muito comum a adoção de medidas paliativas quando a população mais carente consegue se manifestar e reivindicar os mínimos para a sobrevivência. Então, onde já teve que a população pedir ao Estado
uma ajuda para se manter. Essa medida paliativa é quando o Estado, uma prefeitura ou o governo federal lhe dá uma ajuda. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Bolsa Família, que eles tiravam, o governo federal começou a distribuir para a população para diminuir a fome em si. Então, isto ocorre desde quando o Brasil se tornou independente, essa ajuda. Quando a população mais carente consegue se manifestar e reivindicar o mínimo para sobrevivência. Na Europa, o medo das frequentes revoltas da fome levou as autoridades, os governos, a estabelecer a distribuição de pão, uma medida que se estendeu até a Idade Média, até o final do século XIX. Quer dizer, desde o início, há 200 anos atrás, século XIX, que esses países da Europa já faziam esta medida, distribuindo alimento para a população. Essa medida ocorre outras ações semelhantes, pode ser considerada paliativa, porque toma um rumo que vai diminuir só uma ajuda. E essa ajuda não é definitiva, resolve o problema naquele dia, mas continua. Porque não seria solucionar uma mudança econômica e social no sentido de criar empregos para aumentar a remuneração e a qualificação dos operários, dos trabalhadores. Enfim, qualquer equilíbrio para melhorar a distribuição de terras e da renda nacional, que a população tivesse seu trabalho, e isso daí ia aumentar o quê? O poder aquisitivo das pessoas, seu poder de compra. Seria uma ideia para resolver o problema da fome e da pobreza, e da pobreza em si. A população que tivesse um salário, um emprego que pagasse o suficiente para ele sobreviver. Então, eles tiram uma parte paliativa que só resolve naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Depois que acaba aquela feira, aquela ajuda, eles se tornam na mesma situação. Então, isso ocorre em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente escuta falar direto onde a população precisa e necessita de ajuda do Estado. Então, o percentual da população com carência alimentar por país atinge 8 milhões de pessoas, né, até 2016, onde essa falta de alimentos vai causar o quê? Desnutrição, principalmente nas crianças, né? Essa desnutrição, a falta de alimento, uma alimentação sadia e com nutriente que vai ajudar o desenvolvimento da pessoa, principalmente no caso da criança. Então, às vezes, por falta de alimento, de vitamina, a pessoa pode pegar alguns problemas de saúde. Algumas têm uma duração maior e outros menor. Vai pegar de cada organismo. Então, fome também é conhecida como crônica. O desnutrição, que é desnutrição? É o consumo insuficiente de vitamina. É que você não tem
tem uma limitação para você adquirir a quantidade de calorias que você gasta durante o dia. É mais de 2.000 por dia. Se você não tem uma alimentação boa, aí você não consegue atingir essa quantidade de calorias. Aí vai trazer um problema para você. Isso tanto a criança como o adulto. Mas a criança é atingida com maior facilidade do que um adulto. Então, isso é o consumo insuficiente de nutrientes, que ocorre quando a alimentação habitual, diária, de uma pessoa não é suficiente para a manutenção do organismo e para o desenvolvimento de suas atividades do dia a dia. E pode causar até a morte, como se diz. Então, você tem de ter aquelas quantidades de calorias, uma alimentação balanceada. O que é alimentação balanceada? Não é você comer muito. É de tudo ali você ter um pouco na mesa, no seu prato. Uma verdura, um legumes, uma fruta, para você conseguir esses nutrientes, para você não ficar desnutrido. Então, a malnutrição, por sua vez, inclui a fome e também as pessoas que, mesmo consumindo a quantidade necessária de calorias por dia, até mais, ingere alimento de forma inadequada. Então, você tem de ter uma alimentação balanceada. O que é essa alimentação balanceada? É que tudo na sua mesa você tenha um pouco de fruta, verdura, legumes, para ter aquela quantidade de calorias que o organismo precisa durante um dia. As condições de vida de uma população dependem de uma distribuição de renda equilibrada. Então, vários países do mundo existe uma concentração de renda. Quando há concentração de renda por mão de uma maioria da população, e a maioria dos seus habitantes é privada de certos direitos de cidadania. O que é o direito de cidadania? Você ter um emprego, ter seu trabalho, sua moradia digna, e outros não. Então, o que caracteriza uma satisfação de exclusão? A falta de acesso a uma educação adequada, a um trabalho digno, um atendimento médico de qualidade, uma moradia, você vai ficar a exclusão social. Então, a pobreza são fenômenos de interdependente, já que uma situação de pobreza quase sempre gera uma situação de exclusão e também pode ocorrer fome. Então, você pode até se prejudicar no seu trabalho, no estudo. Você tem de ter uma alimentação adequada para a sua sobrevivência. Isso ocorre em grande parte dos países subdesenvolvidos, certo? Onde vai ter essa desigualdade. Sempre ocorreu em várias partes do mundo. Então, nesses países onde houve uma colonização de exploração, a população sofre, porque os colonizadores, quando chegaram, exploraram suas terras e não fizeram nenhum investimento. Então, a boa parte da população fica excluída dos seus direitos de cidadania, que é uma alimentação, uma moradia e um atendimento médico, que pode afetar a população em si. Então, tudo isso vai ocorrer dentro de um Estado, dentro de um país em si.
Então, isso ocorre em várias partes do mundo. Então, isso vem causando problemas para todo o mundo. Então, esse é o que a gente encontra no caso de fome e pobreza. E a fome não é aquela que você fica sem a barriga, nada não. Se você também não ter uma alimentação adequada, você pode passar pela desnutrição, ficar desnutrido. Você vai ter que ter uma quantidade de calorias na sua alimentação. E isso varia de região para região, de uma sociedade para sociedade, de um grupo para outro. Então, tudo isso vai causar algum prejuízo para a população. Então, nos países que foram colonizados, que houve uma colonização de exploração, esse país de hoje é pobre. Não teve uma reforma agrária, uma boa distribuição de renda. E isso vai facilitar a vida dos habitantes daquele país. Então, isso pode acarretar em várias partes do município. O que é pobreza? O conceito de pobreza varia de acordo com o tempo e cada sociedade. Então, a pobreza absoluta e relativa, como a gente já falou aqui na aula passada. Então, vocês vão ter nas atividades, você pode encontrar. Você vai encontrar a linha nacional e internacional de pobreza em si. Cada região, cada país vai determinar essa área, vai determinar essa situação. Então, se tiver uma diferença entre uma e outra. Então, a pobreza absoluta é uma carência absoluta, igual em todos os tempos e locais. Ocorre quando a pessoa ou família e toda a coletividade não tem as condições mínimas de sobrevivência, onde sua renda é baixa. E o que você ganha não dá para tirar o seu sustento. Aí você vai ser considerado como a população pobre, carente e falta seu alimento. Então, isto varia de região para região. Existe a linha nacional e a internacional. A internacional é quando a ONU determina em todo o país. E a nacional é dentro de cada país, onde vai variar de uma região para outra. A pobreza absoluta é uma carência absoluta igual em todos os tempos e locais, que é onde eles fazem uma comparação de um país para outro, que eles se consideram que quem não tem aquela renda por mês é a população de baixa renda. Ocorre quando a pessoa, a família, por toda a coletividade, não tem as condições mínimas de sobrevivência. A renda é baixa, não há garantia de água potável, de rede de esgoto, atendimento médico, moradia, certo? A relativa à situação em comparação com a de outras pessoas da mesma sociedade, do mesmo local. Então, é o poder aquisitivo aqui de uma pessoa, de João Pessoa, comparada com outra. Quem mora em Mangabeira, quem mora em Tambaú, quem mora no próprio Mangabeira mesmo, isso que faz uma comparação. Essa é a relativa. E a absoluta vai pegar o mundo como um inteiro. Vai variar entre uma região e outra. Então, ocorre quando a pessoa, a família, não tem moradia digna, os filhos não têm um atendimento médico bom, né? Então, isso vai variar dentro do próprio estado, da própria região, naquele local. Não tem o poder de compra. No Brasil, um rendimento de 3 mil é considerado de classe média. Isso até em 2018.
certo? Então, e eles fizeram essa pesquisa e então tinha ganhado essa quantia de R$ 3.000, que era considerado uma de classe média. Então, a pobreza no Brasil é aquelas que ganham menos do que o salário mínimo. Então, e outros vivem menos que o salário mínimo. Nos Estados Unidos, a pobreza é considerada um rendimento anual de $12.000. Né? Então, que vai valer o quê? Aqui no Brasil, R$ 47.000. Então, quem é pobre nos Estados Unidos é a classe média aqui no Brasil. Que a classe média do Brasil faz em torno de 47 a 50 mil por ano. E lá, quem faz isso nos Estados Unidos é considerado a população pobre. Então, porque o poder de compra, o custo de vida lá é maior do que o nosso. O rendimento de lá, daqui, de lá é maior do que o daqui. Então, a população essa vai variando de país para país. Já que a ONU, a Organização das Nações Unidas, determina um dólar por dia. Quem não ganhar isso é considerado uma população pobre. Certo? A Linha Internacional de Pobreza, índice adotado pela ONU, representa a situação de pessoas em qualquer lugar do mundo, vivendo $1 por dia. Então, esta é da ONU. Então, quem tem $1 por dia é considerado pobre. É a linha internacional. Já a linha nacional varia de um país para outro, dentro do próprio país, de uma região para região. Então, essa contém as diferenças entre uma região e outra. Então, você vê na parte onde ocorra, nos países que houve uma colonização de exploração, a população é pobre, porque os colonizadores teve o domínio da população local, mas não fez nenhum investimento. Faz com que a população se torne uma população, um país sem ter grande produção de alimentação, de um bom poder, umas boas condições de moradia. Então, a causa varia de região para região, de local para local. Então, a causa da pobreza, na história da humanidade, sempre ocorreu a pobreza. Né? Então, desde o início do mundo, sempre existiu a pobreza geral. Então, não foi uma coisa recente. Essa pobreza é o que? A falta de alimentação, do poder de compra. Isso varia de um país para país. Então, as causas são variadas, do tempo e do espaço. No tempo é aquele período, e a localização é o local. No passado, ela existiu em decorrência da falta de conhecimento e baixo nível tecnológico, baixa produção na agricultura, a principal atividade econômica durante milênios, durante muito tempo. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, foi aumentando a produção, a agricultura. Então, aí foi diminuindo a fome e a população. Hoje, a gente tem a exclusão digital. Muita população não tem direito, não tem condições de ter uma internet em casa. Então, não tem um aparelho bom de computador ou um celular, então já fica um pouco fora do padrão mundial. Então, a gente tem a internet aqui no Brasil,
mas nem todo mundo tem acesso a essa internet. Porque, como vocês sabem, a gente tem uma quantia X para pagar todo mês, para se instalar. Então, essa também vai ser a pobreza digital, uma exclusão digital que muitos podem ficar fora. Apesar que hoje todo mundo tem um acesso, mas também dependendo da quantidade, das condições, quanto tempo você utiliza ela. A pobreza podia ser de características do ambiente, naturais, os fenômenos naturais, a seca, os terremotos. Então, tudo isso vai acarretando problema para a população de um país de uma região para da região, de um país para a região. Vai encontrando a linha nacional de pobreza, a internacional de pobreza. Então, varia de um país para país, de uma região para região. As frequentes guerras e conflitos de uma nação para outra também pode ser a causa. Então, uma nação domina a outra, então, que não fez o investimento. Olha, pegue ali um lápis e um caderno para a gente fazer uma pesquisinha. Jader e Natália já pegou o lápis. Rafael, Esté, Letícia, Luiz Victor e Maísa já pegaram o lápis e o caderno? Sim, espera um pouco, professor. Olha, quem faltou a aula passada, eu vou colocar hoje também. Olha, pesquise sobre linha internacional e nacional de pobreza, linha internacional e nacional de pobreza, os países da América e da Europa e da Calma aí, Ásia. professor. Linha internacional é o quê? Linha internacional e nacional de pobreza. Certo. Países da Europa, da Ásia e da América que considera a pobreza. Exclusão social e digital. Exclusão social e digital. Pode seguir. E desnutrição. Exclusão social e digital. Depois vê o quê? Desnutrição. E a última, qual a renda considerada pobre aqui? Não, peraí. Desnutrição e o quê? Hã? Diga. Desnutrição e o quê? A exclusão social e digital. Pegasse essa? Não, depois dessa. Depois de exclusão. Você vai jogar. Qual a renda atual do Brasil que é considerada
de pobreza, a nossa renda atual, o rendimento que a gente tem que ganhar aqui no Brasil, que é considerado de a população pobre. Isso vai variar de país para país. Então, a gente vai ter uma direta aqui com o Brasil. Você vai, até 2018, no Brasil, quem ganhasse 3 mil era classe média. Então, a pobreza aqui era menos de um salário mínimo. Então, e atualmente, pode o que mudou de 2018 para cá. Então, isso você faz a pesquisa para entregar de hoje a hoje. Certo? E a gente viu nesse assunto falando de quê? Fome e pobreza. Poder aquisitivo de cada um. Diga. O senhor pode repetir as perguntas para mim? A linha nacional e internacional de pobreza, linha internacional e nacional de pobreza. Pronto, próximo. A linha nacional e internacional de pobreza. A população de alguns países da América, da Ásia e da Europa, que é considerado pobre. Quais países? Os países da América, da Europa e da Ásia. América. A exclusão social e digital e desnutrição. Como é o outro? A exclusão social e digital. Desnutrição. Certo. E qual é a renda que a população é considerada pobre aqui no Brasil? Qual é a renda que a população é considerada pobre aqui no Brasil atual? São as favelas. Certo? Diga, Jader. São as favelas. Aí você vai fazer, mas vai ter o dado, uma renda X adotada pelo governo do Brasil, certo? E pelo IBGE, que é quem faz as pesquisas, para saber quanto ganha aquela pessoa, qual é o rendimento dela. Que às vezes não é obrigado a morar totalmente na favela, não. Às vezes mora lá na favela porque já acostumou, já está acostumado com aquele ambiente. Aí não quer sair de lá, mas ganha uma renda boa, né? Porque você vai ver, se você for lá, tem pessoas que você encontra em uma área carente e eles têm um trabalho bom, mas não quer sair daquela jovem. Apesar que isso é muito difícil acontecer, mas ainda existe alguns que não querem sair daquele ambiente, daquela área que nasceu, certo? Acostumou ali. Então, você compara a renda do brasileiro com um americano, certo? Então, você vai encontrar uma diferença entre uma região e outra. Certo? Então, você vai poder de alimentação, onde você tem uma alimentação balanceada, onde você vai ter aquela quantidade de calorias durante todo o dia, né? Então, isso vai variar de região para região, certo?
Quem tem alguma a dúvida aí que não entendeu? Eu só quero saber se a pesquisa é só essa mesmo. Só o que eu falei. Aí você faz de hoje a 8, você me mostra tanto que eu repeti, quem estava segunda, terça-feira, eu falei hoje de novo, porque muita gente faltou terça-feira, né? E hoje entraram mais gente do que terça, certo? Então, eu alguma coisa que eu não tinha colocado terça-feira, eu coloquei hoje, mas o assunto é quase tudo na mesma linha, fome e pobreza. E as formas uma nação sobre outra. Todo Certo? mundo, cara, vai se fuder. Merda. Pega ele, pega ele. Porra. Olha, então, por hoje é só e até terça-feira. Espere Marcos mandar a outra sala para vocês assistirem. Aí, professor, já eu finalizou aula com o nono ano agora, viu? Certo. Vai sair, Valeu. vamos sair.